E o principal é o conceito de persistência, de jamais desistir, sabe? Eu jamais desisto de uma luta que eu abraço. A palavra desistir não existe no meu dicionário. E eu procuro trazer para os meus filhos e daqui um pouco para minha netinha esse conceito. Desistir não é uma opção. Eu nasci aqui em Belo Horizonte e com 1 ano e meio de idade eu fui acometida pela polio. Mas cresci assim, sendo criada como uma pessoa sem deficiências. E cresci estudando escola regular, fiz ensino fundamental, médio. Um dia eu atravessando a Avenida Afonso Pena, o aparelho ortopédico que eu uso, ele se quebrou. E aí eu fiquei lá caída, naquele pavor horroroso. E até que um casal viu a minha situação e me ajudou a atravessar até o canteiro central. Foi uma situação que me fragilizou demais e eu me emociono toda vez que eu me lembro. E que foi um marco da minha mudança e do meu envolvimento com a luta pelas pessoas com deficiência. Naquele dia eu fiz um pacto comigo que jamais eu deixaria de trabalhar em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. E daí eu continuei a minha vida até que eu conheci a Associação Mineira de Paraplégicos. E aí o bichinho me mordeu, né? O bichinho da luta pela inclusão, porque ali eu me reconheci uma pessoa com deficiência e não uma pessoa assim com doença igual eu tinha sido tratada até então. E ali na associação eu conquistei várias coisas, inclusive eu conheci o esporte. Eu tive acesso com o esporte para pessoas com deficiência. E aí pratiquei o tênis de mesa, pratiquei atletismo, mas o basquete em cadeiras de rodas me seduziu de uma tal forma que realmente a gente tinha uma equipe muito forte, nós éramos campeãs brasileiras, nós fomos metade da seleção que foi para Atlanta em 96, era a nossa equipe. O esporte me possibilitou muitas coisas, sabe? Então, quando se pergunta assim, o que o esporte trouxe para você? Eu falo que trouxe tudo. Trouxe tudo o que me permitiu ser o que eu sou hoje. Eu não conheço nenhuma ferramenta de inclusão mais efetiva do que o esporte. Porque as pessoas chegam e quando elas conhecem o esporte, elas conhecem uma nova forma de fortalecê-las. Ali, o esporte, o que vai depender delas, né? E é lógico, depende de vários fatores ao redor, mas vai depender muito mais delas, do querer, do crescer, do foco, sabe? Para que elas sejam bem-sucedidas, que elas possam crescer. Depois que eu deixei de ser atleta, eu fui ser dirigente. Eu tive a possibilidade de implantar a política pública de paradesporto aqui no estado de Minas. Então hoje eu falo com propriedade e não estou falando assim de nariz empinado nem nada não, que eu tenho orgulho de ser pioneira na implantação do paradesporto aqui em Minas Gerais. Eu não superei a minha deficiência. Tudo que eu consegui foi com ela, foi por conta dela. Então o esporte me fez ver tudo isso, ter essa possibilidade de ter esse olhar, sabe? De falar assim, não, eu posso fazer isso. E o principal é o conceito de persistência, de jamais desistir, sabe? Eu jamais desisto de uma luta que eu abraço. A palavra desistir não existe no meu dicionário. E eu procuro trazer para os meus filhos e daqui um pouco para minha netinha esse conceito. Desistir não é uma opção.
Quando meus filhos eram pequenos, eu brincava com eles, vocês têm que ler, 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 estudar, aprender. Leiam até bula de remédio. Eu sou fissurada por estudar, por aprender, sabe? E por ensinar. Por isso que eu falo que eu me intitulo uma educadora. Porque eu amo aprender. Com todas as situações, em todas as situações, eu tiro um aprendizado. Eu quero aprender todos os dias, em todos os momentos, tudo aquilo que eu puder e de tudo que eu puder, tá? Entendam que o aprendizado diário, ele é necessário e a amplitude, o alcance dele é mais necessário ainda. Você não pode focar no aprendizado. Eu trabalho com esporte, então eu vou aprender só coisas de esporte. Não. Eu sou médica, então eu vou aprender só coisas ligadas à medicina. Não. Você tem que ampliar os seus horizontes. As dificuldades, elas foram assim, imensas, porque a gente foi desbravadores. Nós fomos bandeirantes. Você tem uma ideia? Eu fiz parte da primeira seleção feminina de basquete em cadeira de rodas. Não existia, principalmente seleção feminina. Então, a gente teve, quando eu falo de bater enxada, é exatamente isso, abrir caminhos. Uma vez um jornalista me perguntou como que eu me envolvi nisso e tal. Eu falei, eu tinha duas opções. Ou eu levantava, como disse, levantava da cama, ia para a vida, me jogava na vida e na luta, ou eu me deixava abater, né? Ficava lá dentro de casa, escondida, não ia estudar, não ia fazer nada. É isso aí, duas opções. Eu penso que eu escolhi a opção certa, né?